A morte de uma mulher de 30 anos, vítima da gripe H1N1, foi confirmada pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Segundo os familiares, a paciente estava internada há uma semana em um hospital no município de Borba, a 150 quilômetros de Manaus. O estado de saúde se agravou e ela precisou ser transferida para a capital. Aqui foi submetida a exames médicos e as amostras de sangue confirmaram gripe suína. A paciente passou então a ser tratada com medicamentos antivirais, mas não resistiu. Técnicos da FVS devem fazer uma visita no município para vistoriar a área onde a paciente adoeceu. Em Manaus, a mulher ficou internada neste hospital, onde ficou sendo acompanhada por uma equipe médica especializada. Segundo o diretor-presidente da Fundação de Saúde, mais de um exame foi realizado em Manaus e no estado do Pará, e todos confirmaram a doença. Essa técnica, ela evidenciou a presença do vírus H1N1 na paciente em questão. Desde 2010, esta é a primeira morte registrada no Amazonas. Em 2009, 24 pessoas morreram vítimas da H1N1. Em 2010, 8 casos graves foram registrados, mas nenhuma morte. Em 2011, nenhum caso foi registrado. Já em 2012, 3 casos graves foram confirmados. 2 vítimas eram crianças. O diretor disse que há dúvidas quanto à eficácia da vacina, se ela evita a doença ou se apenas diminui os riscos de contraí-la. Segundo ele, um estudo em todo o país está sendo feito para levantar esta questão. Houve uma modificação do comportamento do quadro clínico determinado pelo H1N1, ou seja, a grande maioria dos casos agora são casos caracterizados como gripe comum, como casos de gripe comum. Isso realmente se levantou a seguinte hipótese, né? Se realmente a vacina protegeria a infecção ou se a vacina diminuiria a questão dos quadros clínicos graves e até diminuiria a ocorrência de morte. Existe um estudo que está sendo desenvolvido no país, inclusive com participação do estado do Amazonas, né? São 7 estados brasileiros, coordenado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Devido ao período chuvoso, os hospitais estão lotados com casos de gripe comum. O estado do Amazonas descarta uma nova epidemia na região da gripe H1N1, mas afirma que as medidas de higiene e prevenção ficaram um pouco de lado. Lavar a mão, utilizar o álcool gel, né, coisa que atualmente praticamente foi descartado, foi esquecido, mas nós precisamos retornar porque exatamente esse procedimento ele evita não só o H1N1, evita outras doenças transmitidas pessoa a pessoa, principalmente daquelas doenças em que tem, digamos, a mão das pessoas como um veículo, né, desse micro-organismo.